E o RN no ar de hoje recebe para uma entrevista aqui no estúdio o presidente da Associação de Magistrados do RN, Eval Sampaio Júnior. Bom dia, doutor, muito bem-vindo aqui à TV Tropical. Vamos falar de um caso, que tem a repercussão nacional e também mundial, que é o caso de Brumadinho, lá em Minas Gerais. O Brasil todo está acompanhando essa tragédia, chama a atenção, por mais que seja um pouco distante aqui do nosso Rio Grande do Norte, mas a gente se comove com toda aquela situação das pessoas que acabaram morrendo, as pessoas que estão desaparecidas, mas também por toda aquela questão ambiental. Nesse caso, a responsabilidade civil e ambiental chegou a um ponto realmente catastrófico. Na avaliação do senhor, como é que deve ser conduzida essas investigações? Eu queria que o senhor desse para a gente um direcionamento jurídico. Se fala em muitas questões, mas, por exemplo, o presidente da Vale, a responsabilidade da pessoa física ou jurídica, como é que se procede? Bom dia, Mara Godeiro, bom dia aos telespectadores da TV Tropical. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez no RN no ar. Na realidade, uma alegria que eu tenho de hoje participar do Grupo TV Tropical de Comunicação, participando de um programa, o nosso programa Questão de Justiça na CBN. E aqui a gente bater papo sempre em abstrato, né? Você faz uma pergunta interessantíssima, que é a responsabilidade civil, ambiental e até mesmo penal, como você muito bem colocou, trazendo como pano de fundo a questão de Brumadinho. Eu, como juiz, sempre tenho algumas amarras, porque não posso falar de caso concreto. Mas nessa situação de Brumadinho, até voltando um pouquinho à situação de Mariana, um pouco mais consolidada, mas infelizmente ainda sem qualquer tipo de reparação efetiva, ou seja, a responsabilidade tanto civil, ambiental e penal ainda não se fez presente naquele caso, e a gente com certeza pode aqui bater esse papo. Então, de modo objetivo e traçando essa preocupação que eu tive de falar mais em abstrato, você já nos pergunta que tipo de responsabilidade esse caso de Brumadinho tem, e em que pese a gente não ter todos os elementos, a cobertura maciça, hoje, 11º dia de buscas e do próprio acidente, com todas as informações que a gente já teve, a mídia praticamente inteira, e mais, repercussão aqui também para o Estado. Vou falar já das repercussões desse caso aqui para o Rio Grande do Norte. Indiscutivelmente, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que todas as espécies de responsabilidades existentes no ordenamento jurídico vão se aplicar àquele caso. Primeiro, a responsabilidade civil, patente aí para as famílias, para inclusive o entorno, para o próprio município, a responsabilidade administrativa indiscutível não só da própria empresa, como até mesmo do poder público, como muito bem situou aqui no programa Questão de Justiça, sábado, nesse grupo de comunicação, o juiz Ricardo Tinoco e a doutora Magna Letícia, a responsabilidade penal também, inclusive de pessoas físicas. Já há, inclusive, prisão provisória decretada de parte dos envolvidos, segundo as investigações preliminares, 3 funcionários da Vale e 2 engenheiros que prestaram serviço no laudo específico, e também, amiga, a responsabilidade ambiental, que é muito grande. Está se falando que essa responsabilidade, que o drama é muito maior humano. Não! A responsabilidade ambiental aí também é grande. Os estragos que nós já estamos vendo agora, desse lamaçal que ainda corre, é muito grande. Então, todas as responsabilidades devem ser apuradas nesse caso específico, para que a gente evite, porque, sinceramente... Não dá mais, né? Olha o que eu vou dizer, parece que a gente tinha combinado, Mara Godeiro, parece que tinha combinado. Sabe o que é que eu vou te dizer agora, que é muito triste, e vou dizer para o amigo e amiga de casa? Quando será o próximo? E aonde? Se continuar desse jeito, porque nesses 11 dias, na minha visão, já deveria ter se feito muito mais coisa do que se fez. Eu sou realmente alguém que fala o que penso como cidadão. Melhorou em relação a Mariana, talvez tenha melhorado um pouco, ou esteja menos ruim, mas falta muito. Nós temos que passar além das formalidades. Os especialistas, doutor Eval, eles consideram as leis ambientais no Brasil como uma das mais avançadas no mundo. Então, de fato, o que está faltando aí é punição para os infratores, porque aconteceu algo bem parecido em Mariana em 2015. Por que não houve essa punição? Olha, punição, esse elemento da impunibilidade, da questão dos infratores, tanto nos ilícitos civis
em especial nos ilícitos criminais, quando alguém não é punido, verdadeiramente aquela situação faz com que os crimes voltem a ocorrer. Isso é fato. Isso aqui não precisa ser nem um cientista social, não precisa ter muitos estudos para a gente perceber isso. E a questão da ausência de punição, em especial para as pessoas físicas, isso evidentemente é um dos maiores problemas que nós temos. E eu vou mais além, Mara Godeiro. E eu me orgulho aqui, você nos colocou aqui, realmente eu me orgulho de presidente da Associação dos Magistrados, e penso que a magistratura pode sim prestar um grande e relevante serviço para a sociedade junto com a mídia, junto com aquela mídia que quer informar a verdade. E eu informo aqui, a ausência de punição é um dos maiores elementos, mas não é só isso não. Nós temos diversos outros elementos. Você tocou num ponto importantíssimo. A lei ambiental é muito moderna. A lei já prevê tudo. Olha, o problema desse país, fora a questão da não punição, é a gente achar que existir na lei, que está na Constituição Federal, que ter leis que resguardem o direito do cidadão, está resolvido o problema. Não está, minha amiga. O problema de falta de densidade, eu vou falar de modo mais simples, entre o que está na lei, o que está na Constituição e o que acontece na prática, é um dos maiores problemas. Nós achamos que os legisladores, com todo o respeito que eu os tenho, inclusive para mim, os legisladores deveriam ser muito mais fiscais, porque o poder legislativo, o parlamento, ele tanto legisla quanto fiscaliza. Se talvez ele fiscalizasse aqui, eu não quero falar em específico, sou, por exemplo, os vereadores de Brumadinho. Mas se os vereadores de Brumadinho, em específico, na sua atuação, e os deputados estaduais, e aí eu faço até uma ressalva, de que teve um deputado estadual que cantou essa tragédia, não, porque não é tragédia, cantou esse crime, esse desastre, essa situação absurda. Sabe o que ele disse? Ele fez um laudo, ele fez um estudo paralelo e disse, olha, vai ter uma tragédia, envolvendo inclusive a Vale. Parece que ele estava num oráculo. E sabe o que aconteceu? Ele foi o único que votou lá na comissão respectiva, lá do meio ambiente, da preocupação que tem que ter. As imagens chocam aí, né, doutor Demais, pelo amor de Deus. Aquela última imagem está aí, as pessoas ali do canto direito ali, você vê as pessoas sendo chupadas, o termo é esse. A outra, aquele cidadão, os dois cidadãos, o da caminhonete e o da retroescavadeira. Milagre, né? Que coisa fantástica. Os vagões empurraram ele. Eles achavam que ia morrer pelos vagões, talvez, porque ele não sabia para onde ia. Mas, enfim, Mara, o que eu chamo a atenção é que nós temos que ir além das formalidades. Ou seja, nesse caso específico, parece, com todo respeito e sem pré-julgar, que o presidente da Vale, ele dizia assim, ou ele diz assim, aí é muito chocante essa imagem. Eu acho que desde sexta-feira o povo brasileiro que já estava muito sentido, ele ficou cada vez mais apavorado. E eu vou fazer aqui uma correlação, se você me permitir, Mara, com certeza. Eu já ia te perguntar com o Estado. Do Rio Grande do Norte. Qual é a relação? E eu falo com propriedade, tá? Eu falo com propriedade, porque trabalhei aqui em específico, antes de ser presidente da Associação dos Magistrados, eu trabalhei num projeto fantástico, que eu parabenizo o Estado do Rio Grande do Norte, parabenizo o Tribunal de Justiça, que é com relação à barragem de Oiticica. E eu chamo a atenção primeiro, tá, a um dado que saiu no primeiro dia. E eu quero saber de lá para cá. Eu acho que vocês, jornalistas, e nós, cidadãos vigilantes, porque eu me coloco como tal, devemos indagar. Depois de 11 dias, esse dado saiu, Mara Godeira, esse dado que eu estou falando com você, saiu no dia do desastre. De lá para cá, 11 dias. O que foi que mudou de lá para cá? Ou o que é que tem sido feito? Eu vou me referir a esse dado agora. São milhares de barragens. 42% dessas barragens, tentei me recordar aqui o número exato de barragens, esqueci, então eu vou só na percentagem. Mas olha, a percentagem é quase metade das barragens estão com algum problema. Agora, que problema é esse? É problema do lado formal, tipo esse da barragem de Brumadinho, que, segundo o papel, olha como papel, lei, por si só não resolve nada. Segundo o papel, era baixo risco. Baixo risco, aconteceu o que aconteceu. Ave Maria! Quantas de alto risco, porque em tese, se está no papel alto risco, é porque o negócio deve ser muito ruim. E detalhe, uma coisa é o baixo e alto risco de haver algum rompimento dessas barragens. Aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo uma
e eu vou fazer a correlação agora, e o povo de Barra de Santana, e aí você tem que se colocar no outro. Eu vi o povo, não estou dizendo que lá tem um risco, pelo amor de Deus, inclusive os engenheiros, eu fui lá, conversei, mas nós temos que ouvir esse povo. Sabe por que nós temos que ouvir? Porque, Mara, você está na sua casa, você está aqui no jornal. Eu estou aqui na minha casa trabalhando. Quem está debaixo lá, quem está, e lá também é debaixo, que a água pode pegar, romper e matar todo mundo, são eles. Então nós temos que ouvi-los. Isso é muito claro. Então, a essas barragens de 42% que se encontram com algum problema, fazendo essa divisão de baixo e alto risco, de romper. Mas você sabia que a maioria das barragens tem risco em potencial de chegar em casas, em povoados, enfim, na habitação das pessoas? É o que se chama de quê? Você pode ter um baixo risco de rompimento, mas um risco elevado de dano não só ao meio ambiente, como às vidas. O que é que foi feito de lá para cá? Então, para ser muito franco e ficar lhe ouvindo e as suas perguntas e responder objetivamente, o que eu acho que tem que ser feito nesse país, e eu acredito muito, eu só acredito realmente quando a gente tiver de mãos unidas. Inclusive, eu não tenho nada com a classe empresarial, pelo contrário, eu estou ao lado da classe empresarial, mas enquanto os empresários desse país que não estiverem cumprindo todo o rigor que se exige, porque nós não queremos que deixe de haver desenvolvimento, não. Tem que haver desenvolvimento, sim. Há possibilidade, Mara Godeiro, de haver um equilíbrio entre o desenvolvimento e, por exemplo, aqui em específico, as questões ambientais dos licenciamentos. Mas enquanto empresários quiserem aumentar a sua margem de lucro, e aí é que é o problema. E aí, quando ele age ou omite e causa prejuízo às pessoas, isso é responsabilidade. Enquanto ele quiser aumentar essa margem de lucro, causando risco à sociedade, ao meio ambiente e às vidas, realmente nós vamos continuar tendo tragédias. Tragédias não, atividades ilícitas com situações absurdas acontecendo, como aconteceu infelizmente em Brumadinho. Agora, doutor Eval, o Conselho Nacional de Justiça e também o Conselho Nacional do Ministério Público, eles criaram na semana passada um observatório nacional, né, para questões ambientais com o objetivo de dar agilidade aí às respostas do judiciário. O senhor acha, né, que tragédias ou incidentes, né, ilegais, como o senhor bem colocou agora, como essa que aconteceu aí em Brumadinho, podem colocar em xeque a credibilidade do judiciário? Olha, eu penso que não. Aí eu queria primeiro parabenizar os dois conselhos, tá? Talvez a gente possa pensar que há vamos dizer, uma espécie de, não vou dizer de mania, mas o brasileiro, ele passa a agir somente quando as coisas acontecem, né? Quando precisa ter tragédia. E às vezes nem age quando uma tragédia acontece. Então eu acho que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público andaram muito bem, os dois, em criar esse observatório. Alguns temas em específico já têm esse tipo de monitoramento, tá? Mas eu penso que, evidentemente, e sem ter elementos concretos, tá? Eu não sei que espécies de ações, que medidas foram tomadas, por exemplo, de Mariana para cá, depois de 3 anos, mas em específico para Brumadinho, eu lhe digo com toda a certeza, porque na qualidade de presidente eu tenho conversado com todos os presidentes de associações e presidentes de tribunais do país. Lá em Minas Gerais, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça de lá, um amigo nosso, o desembargador Nelson Messias, chegou lá 2 dias depois, a juíza no mesmo dia bloqueou, o outro juiz bloqueou, a Justiça Federal foi quase, pelos meus cálculos, 15 milhões bloqueados de imediato. Lá houve uma força-tarefa muito grande de assistência e de imediata solução de todos os problemas que dependem do Poder Judiciário. E para finalizar, minha amiga Mara, o Poder Judiciário só pode agir por provocação. Então o Poder Judiciário, tá? Ele não pode se antecipar a situações como essas. O Ministério Público, por exemplo, tem que levar situações de possíveis ilegalidades, a própria sociedade, as partes envolvidas. Então,
culpar o Poder Judiciário, talvez o Poder Judiciário tenha sido moroso, um caso ou outro, mas de um modo geral eu penso que o Poder Judiciário e a magistratura está, como toda a sociedade brasileira, está consternada e quer fazer seu papel, quer com que a lei e a Constituição seja cumprida e toda a sociedade seja reparada por esse dano ambiental e as próprias pessoas e famílias envolvidas. É o que todos nós queremos. Doutor Eval Sampaio Júnior, presidente da Marne, juiz, muito obrigada pela entrevista. Foi uma satisfação entrevistá-lo hoje aqui no RN no Ar. A satisfação é nossa e sempre à disposição aqui do RN no Ar e de todo o grupo da TV Tropical.